Vale. Isso, a hora que tiver... Já tá gravando? A gravação foi iniciada. Começou a gravar. Então, novamente, boa tarde a todo mundo. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Se o áudio ficar ruim durante a apresentação, me falem que eu tento melhorar aqui. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Clara. Eu sou uma das monitoras do projeto English Food, que é um projeto de extensão da Faculdade de Farmácia da UFMG. Esse projeto ele é aberto para a comunidade, então, tanto alunos quanto não alunos podem participar do projeto. Ele, além de viabilizar a prática gratuita do inglês, ele também tem o intuito de aproximar o conhecimento científico da sociedade, já que a gente faz discussão de artigos relacionados à ciência dos alimentos através da utilização da língua inglesa. Hoje a nossa palestrante convidada é a nutricionista Natália Soares. Ela vai falar um pouco mais sobre alimentos que auxiliam no tratamento da ansiedade e da depressão, e foi o tema que a gente trabalhou durante o mês de setembro de 2022, por causa do mês do Setembro Amarelo, que é o mês da conscientização para a prevenção do suicídio. Então, antes de a gente começar, eu vou apresentar a Natália. Ela é graduanda em nutrição pelo Centro Universitário UNA desde 2008 e também ela é mestre em agronegócio pela Universidade de Brasília desde 2013. Ela atualmente é professora do curso de graduação, integrante docente e estruturante do curso de nutrição e também tem experiência na área de alimentos, atuando principalmente em temas como planejamento e gestão de unidade de alimentação e nutrição e técnicas dietéticas e gastronomia e tecnologia de alimentos. Ela tem 10 anos de experiência na área, já atuou como coordenadora de qualidade de Verdemar, supermercado e padaria, e também como gestora da unidade de alimentação e nutrição na Sodexo. Ela já participou de projetos de inovação do grupo Anima Educação, tendo participado também como na parte de capacitação de diversas metodologias ativas do curso do projeto com foco na diversidade no combate à fome. Depois, e além disso tudo, ela também lecionou como disciplina do projeto de extensão, orientando projetos sequenciais da prática de nutrição, abordando principalmente a criação de material para educação em saúde e desenvolvimento de novos produtos e análise sensorial de alimentos, além do desenvolvimento do plano de negócios e na avaliação e na educação nutricional da comunidade. Seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar da nossa palestra e você pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigada, Ana Clara. Muito obrigada pela apresentação. Gabi, quer falar alguma coisa? Não, somente que eu estou muito feliz de te rever, Natália. Natália foi minha professora lá na UNA e não pensei em outra pessoa quando surgiu esse tema, né? Então, estou aqui ansiosa para começar. Estou muito feliz, estou muito satisfeita que minha pupila, que está fazendo mestrado, me chamou para a gente conversar sobre um tema tão necessário, né? Quanto mais a gente fala sobre o tema, mais a gente divulga, mais a gente informa, que, querendo ou não, é um dos nossos papéis enquanto profissionais de saúde, né? Informar, orientar, corrigir, acolher. Então, acho que esse tema, visto que hoje é o último dia de setembro, a gente está na campanha de Setembro Amarelo, ele é necessário, né? Não só para quem está aí estudando, mas para os nossos futuros, nossos atuais e futuros pacientes, as pessoas que a gente vai ajudar com isso, né? Fiquei aqui impressionada com o tanto de coisa que você leu, pensando assim, meu Deus, estou muito velha, pelo amor de Deus. Experiente, bom. Experiente, exatamente. Então, eu vou tentar compartilhar aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Se você tiver dificuldade, é nessa setinha, num retângulozinho da setinha. Se você tiver dificuldade, a gente compartilha para você. Vê se deu. Deu. Aí agora aí não aparece o Teams para mim, é isso mesmo, né? Exatamente. Isso, vocês estão vendo a minha tela apenas? Estamos vendo. Perfeito. Isso, perfeito. Tá, ótimo, beleza. Bom, gente, como desculpa, esqueci seu nome, eu não tô lendo, gente. Ana Clara.
Ana Clara, desculpa. Falou, eu sou professora, né? E aí, quando o Gabi me chamou para falar sobre esse tema, achei muito interessante, porque é um tema muito complexo, é grande, né? Quando a gente fala de controle de ansiedade, de depressão, a gente tange no que toca aí as questões dos distúrbios e dos distúrbios alimentares, é um tema muito extenso, então eu tentei nichar um pouco, falar um pouquinho mais sobre comportamento alimentar, sobre a ansiedade e sobre algumas técnicas que a gente, enquanto nutricionista, pode ter para auxiliar os pacientes que venham nos procurar quando acometidos dessa situação, né, de doença. Então, primeiro de tudo, é importante a gente entender o que organiza, né? O que define o comportamento alimentar, né? Porque quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente não está falando somente de uma necessidade fisiológica de nos alimentarmos, né? Estamos falando também de uma interação entre a situação do estado fisiológico, a necessidade fisiológica de nos nutrir, mas também tangendo aí ao aspecto psicológico e as condições ambientais que moldam esse comportamento alimentar, né? Quando a gente fala de condições psicológicas e ambientais, mais do que a necessidade fisiológica de se nutrir, a gente está falando da nossa interação com o meio que a gente vive, né? E quando a gente está falando disso, é importante que a gente ressalte que a ansiedade, a elevada ansiedade, pode aí tender a recorrer à comida como uma forma de compensar o estado emocional, né? É um mecanismo compensatório. Visto isso, é importante que a gente relate e correlacione aqui a situação da obesidade, que é uma doença, né, já considerada uma situação de alerta e como uma epidemia do século XXI, até pelas consequências que a obesidade traz, né, como o surgimento de doenças cardiovasculares, o próprio diabetes, alguns tipos de câncer, distúrbios músculos esqueléticos, isso tudo aí resultando numa consequente morte, né? E para que a gente entenda como que a obesidade pode estar relacionado aí, como que o comportamento alimentar e os distúrbios do comportamento alimentar estão relacionados à obesidade, primeiro a gente tem que entender que a obesidade é sim consequência de um desequilíbrio energético. Quando a ingestão alimentar está maior do que o consumo energético, né? Então, a ingestão calórica, a ingestão energética está acima do gasto energético. E esse consumo alto, esse consumo acima da nossa necessidade fisiológica, ela está associada, obviamente, a uma alimentação mais desgovernada, descontrolada, no quesito que tange a composição dessa alimentação. Então, a gente está falando de uma alimentação aí, principalmente baseada em gorduras, né? Mas também há uma alimentação que também é rica em açúcares simples, em alimentos ultraprocessados, também está associada a uma inatividade física, né? O nosso estilo de vida, principalmente de alguns de 50, 60 anos para cá, muito moldado também nos últimos 10, 15 anos pela evolução da tecnologia, nosso estilo de vida é mais sedentário, né? Então, não só pela não prática de uma atividade física propriamente dita, mas também pelo estilo de trabalho, né? Pelo estilo de
pelo que a gente hoje usa como fontes de lazer, né? A forma como a gente se diverte, como a gente interage, né? Socialmente, comunitariamente com outras pessoas. Então, o estilo de vida, de uma forma geral, sedentarizou. Mas não só o fato do estilo de vida ter sedentarizado ou uma alimentação rica em gorduras resulta aí numa situação de obesidade, né? A gente pode falar que algumas modificações do ambiente, né, e de forma social da nossa comunidade, também alteram isso, né? O fato de a gente ter falta de políticas públicas de saúde que incentivem uma agricultura mais agroecológica, um meio ambiente mais pleno, a própria falta de planejamento urbano, focando aí um pouquinho mais na alimentação, o processamento de alimentos, né, e a facilidade de acesso a esses alimentos mais processados, que são consequentemente mais ricos em gorduras, açúcares simples e sódio, principalmente, né? A facilidade de acesso em detrimento da dificuldade de em contrapartida da dificuldade de acesso a alimentos mais saudáveis, mais naturais, dentre outras situações também, a própria solidificação da mulher no mercado de trabalho, da questão da vida da gente estar mais fora de casa do que dentro de casa, né? Não estou contemplando aqui a situação da Covid-19, que nos fez ficar mais em casa, né? Mas sim de uma situação histórica que a gente tem vivido aí, desse movimento de ir para fora de casa, trabalhar fora de casa, comer fora de casa. Tudo isso molda, né, uma situação social que desequilibra a nossa alimentação e também está associado aí a um desenvolvimento, a um desenvolvimento mais exacerbado dessa situação que nos acomete enquanto sociedade, que é a obesidade, né? E sobre isso, a obesidade sendo um dos fatores dessa alimentação mais descontrolada, né? Mais voltada para o foco não tão focada numa nutrição mais completa, e sim apenas, né, no ato de se alimentar, de estar-se cheio, né? A gente sabe que molda também o comportamento alimentar em relação a práticas compulsivas, né? Na verdade, a gente não sabe o que tão aprofundadamente, né? Não se tem tanto aprofundadamente o que de fato evolui a perturbação da ingestão alimentar compulsiva, né? O que a gente tem hoje o que a gente tem de fato é que a ingestão compulsiva ou a ingestão por perda de controle, né, ela está associada a um aumento na gordura corporal. Por isso a relação aí que a gente faz do comportamento alimentar extrapolado com a questão de obesidade, consequentemente o aumento da gordura corporal, né? Os sintomas psicológicos e aumento de peso também estão relacionados a esse comportamento de ingestão alimentar compulsiva, né? O que a gente tem aí de dado é que, de fato, até uma frase que eu trouxe desses dois autores, né, Dan Glauser e Grosser, de 2013, é que a regulação emocional consiste nos processos a que o sujeito recorre e que influenciam as suas emoções. Isto é, quando ocorrem como as experienciam e as expressam, alterando deste modo o seu desenvolvimento natural, bem como o das respostas emocionais. Então, o que ele quis dizer aqui é que a regulação emocional consiste também no como a gente lida com as nossas emoções e a forma como o meio nos oferece alternativas para lidar com essas emoções, né? Visto isso, o próprio comer compulsivo, comer de forma descontrolada e de forma apenas a nos dar prazer, de fato, é uma forma
de controlar essas respostas emocionais negativas que a gente pode vir a desenvolver. Gente, tá tudo bem? Se vocês quiserem fazer perguntas, como eu não estou vendo vocês, vocês me parem se precisar, tá? Por favor. Tudo ótimo, né? Pode continuar. Ok, então. Então, aí a gente cai numa situação de que a gente entende que o comportamento alimentar ele pode ser afetado pelas emoções, né? Pelo estado emocional. As escolhas alimentares, a quantidade que a gente come, a frequência das refeições, elas vão depender de vários fatores, né? De facilidade de acesso, de controle de saúde ou não, né? De condições financeiras, mas a emoção ela não é a principal, obviamente, né? Mas ela é um dos fatores que afetam as escolhas, a quantidade de alimento que a gente come e a frequência, mas a gente tem que levar em consideração que ela é algo muito importante, né? O comportamento alimentar, ele pode transformar-se de acordo com o estado emocional que o indivíduo se encontra no momento, né? A gente tem como base aí que o que define a nossa escolha alimentar, a quantidade e a frequência da alimentação, parte de um pressuposto que a gente tem que atender às necessidades fisiológicas do organismo, mas a gente sabe muito bem, numa situação em que a gente vive aí até de falta de acesso, de segurança alimentar, que ela não é o que define, né, as escolhas alimentares, né? E que sim, a emoção é algo que de fato pode moldar o comportamento alimentar dessas pessoas. E provocar até um transtorno, Nath? Oi? Fala de novo. Caso, e provocar até um transtorno alimentar? Então... Estava longe, eu não te ouvi. Fala de novo. E provocar com isso até um transtorno alimentar, Exato. né? Exatamente. Então, assim, o fato de... né, gente, exatamente, de uma ansiedade, um comportamento ansioso, que não necessariamente é um diagnóstico de crise, né? Mas sim que pode desenvolver, qualquer indivíduo está aí sujeito a poder desenvolver um comportamento ansioso, né? E o comportamento alimentar pode se desenvolver por conta desse estado emocional. Que por pode conta da ser saúde algo, mental. Isso. Isso. E aí Que desencadeia o transtorno. Isso. Que pode desencadear o transtorno. Exatamente. Perfeito. Focando aqui na ansiedade, né, é importante que a gente entenda que ela é um estado emocional que exerce muita influência sobre o comportamento alimentar, né? Ela surge quando o indivíduo entende que, de uma perspectiva mais cognitiva, ele está ali numa situação de ameaça ou perigo. Então, a crise de ansiedade, o comportamento ansioso, ele é uma fuga a essa sensação de ameaça ou perigo que o indivíduo está experienciando naquele momento, né? Nesse contexto, quando a gente está falando de um tipo de fuga a essa sensação essa sensação de ansiedade, um dos comportamentos que pode se desenvolver é o emotional eating, né? E o que é o emotional eating? Resumindo assim, muito superficialmente, né, gente? Peguei uma fonte do Dovey, de 2010, que eu achei mais direto ao ponto, que é o seguinte: é a ingestão dos alimentos, né? Consiste na ingestão dos alimentos, devido a alterações significativas no estado, tá? No estado, vou corrigir depois, emocional do sujeito, e onde este experiencia emoções intensas através da alimentação. Ele encontra uma forma, como eu disse para vocês, ele se sente, né, o comportamento ansioso, a sensação de ansiedade, é uma experiência de perigo, e ele encontra na alimentação, na ingestão alimentar daquele momento, uma forma de estabilizar o estado emocional, estabilizar ou melhorar o estado emocional. E esse ato de ingerir esses alimentos, ele não está levando em consideração, por exemplo, a sensação de fome, não está levando em consideração o conteúdo nutricional daquele alimento que está sendo ingerido, né? Porque, de fato, os alimentos que estão sendo ingeridos ali são muito específicos e concretos para o indivíduo
combater aquela sensação que ele está experienciando de perigo, de baixa autoestima, de elevada ansiedade. Então, percebe? O alimento ali, ele não tem a função básica de saciar fisiologicamente o organismo, né? Ele ali, naquele momento, tem o objetivo de controlar uma elevada ansiedade, de melhorar aquele estado tenso, de extrema ansiedade que a pessoa está vivendo, né? E aí a gente se baseia, a teoria, né, do emotional eating, ele baseia-se basicamente em duas suposições. A primeira, que a gente experiencia essas emoções negativas, elas se encontram inseridas na motivação e vontade de comer. Entendam, nesse momento, não é a fome, não é a necessidade fisiológica de sentir-se plenamente saciado, né? E sim como uma intensa ânsia, né, que induz um extremo estresse, que tem relação com o estímulo até hormonal também, né? Cortisol altíssimo no momento de crise ansiosa, que está voltado, que se desenvolve num ato de ingestão de alimentos. Então, ali naquele momento, é só o fato de ingerir o alimento para conseguir controlar aquela emoção negativa, né? Consequentemente, o ato de comer está reduzindo significativamente a intensidade de emoção negativa. Então, o fato de comer acaba sendo a atitude de fuga para aquela sensação ansiosa que o indivíduo está experienciando, né? Então, ele consegue, no momento de alimentar-se de forma emocional, que é o caso do emotional eating, conseguir controlar a intensidade dessas emoções negativas, dessas sensações que são físicas, que se desenvolvem de forma física, né? Aí, voltando um pouco aqui para o que, de fato, né, a gente pode associar a práticas alimentícias, alimentares, né? E o desencadeamento de um comportamento, de um aumento de ansiedade, de um comportamento ansioso, eu foquei em 4 pontos. Na verdade, 5, porque eu coloquei café e álcool juntos, né? Seriam esses, né? A baixa ingestão hídrica, o uso abusivo, né, de café e álcool, a dieta rica em carboidratos simples e os jejuns prolongados. E aí vou falar um pouquinho de cada um deles, né? No caso, a baixa ingestão hídrica, como que ela contribui para um desenvolvimento de um comportamento, de uma crise de ansiedade ou de um comportamento ansioso, né? A gente tem que entender que boa parte do nosso cérebro, quase 90%, né, mais de 90% dele é composto por água, né? E as desidratações, mesmo que pequenas, tá? Que a gente não está falando de desidratações muito intensas, a gente está falando até de uma desidratação simples, pode comprometer, o sistema nervoso, né, gente? Funcionamento do sistema nervoso. Que áreas que podem ficar comprometidas pela baixa ingestão hídrica? Então, por exemplo, áreas que estão envolvidas, né, do cérebro, que estão envolvidas no controle do humor, do impulso, da tomada de decisão. Então, no momento que a gente encontra-se pessoas que já têm o comportamento mais ansioso, né, que já tem o desenvolvimento do comer compulsivo, do emotional eating, se encontra-se em momentos de baixa hidratação, pode alterar áreas do cérebro que podem estar envolvidas aí no desencadear, no gatilho de uma crise de ansiedade, né? Então, uma dica aí é sempre manter-se hidratado, pois a hidratação diminui esses sintomas ansiosos, né? Melhora a concentração, mantém o cérebro mais em funcionamento pleno, e por isso não altera essas áreas aí, como humor, impulso, né? Então, área de tomada de decisão, que pode estar relacionado futuramente num momento de alimentar-se de forma nervosa e compulsiva. O café, né? Acho que até quem não desenvolve ansiedade precisa ter
controle na sua ingestão, né? A gente sabe que ele é a cafeína é uma substância estimulante, né? Essa estimulação gera o aumento da dopamina, que é um hormônio que é interessante ser estimulado, sim, porque ajuda na ativação, ajuda na motivação da concentração, né? No tomar, no ativar-se, no estar mais ativo, na sensação de movimentar-se. A questão é que o excesso de cafeína em indivíduos, de fato, que já precisam, né, ter, que já possuem esse comportamento mais ansioso, ele pode desenvolver sintomas das crises de ansiedade. Que sintomas seriam esses? Aumento da frequência respiratória, taquicardia, né, o aumento da tensão muscular, que pode desenvolver tremor, consequentemente a sudorese. Então, a pessoa tem crises de ansiedade, né, que podem ter sido estimulados pelo aumento da dopamina por conta do excesso de uso de café, né, de ingestão de cafeína. Na verdade, o uso da cafeína ele tem que ser, ele é incentivado para algumas situações, mas a gente tem que ter cuidado com o excesso desse uso, né, o excesso do café. E pasmem, as pessoas hoje na verdade, mesmo com comportamento ansioso, relatam em consultório, né, que o café auxilia. Mal sabem elas que, na verdade, ele faz o movimento contrário, né? O álcool, ele, num primeiro momento, a gente entende que ele, de fato, dá aquela sensação de diminuir a ansiedade, né? Diminuir a excitação, porque ele deprime o sistema nervoso, né? E com isso, no momento da ingestão, tem aquela sensação de tranquilidade, de calmaria, que é a sensação contrária do momento de crise de ansiedade, né? Porém, o que pode acontecer é que no efeito, no dia seguinte, né? O efeito que acontece subsequente, não no momento do uso, mas no subsequente, é um efeito rebote que pode aí piorar os sistemas ansiosos e desencadear crises de pânico, crises de ansiedade, por conta da falta desse álcool, né? Então, isso pode desenvolver aí até um outro tipo de comportamento, que pode ser o alcoolismo, então tem que ter muito cuidado. A ingestão de álcool pode dar essa sensação de controle das sensações ansiosas, mas no dia seguinte o efeito rebote é muito intenso, né? Sobre a questão da ingestão dos carboidratos simples, o que a gente... Vocês falaram alguma coisa, gente? Não? Ouvi um barulhinho? Não, é o pessoal entrando. Tá, desculpa. Pode ficar à vontade. Eu ouvi o barulhinho, então assim, será que alguém mandou mensagem? Mas, enfim, vamos lá. Qual é a questão da ingestão de carboidratos simples, né? A ingestão de carboidratos simples, a gente está falando de alimentos ricos em açúcares, que são os doces, guloseimas, bolos, biscoitos, né? Esses alimentos, eles estão associados a picos de glicemia, né? Picos de glicemia, né, obrigatoriamente, a gente está relacionando com um momento de extrema excitação, né? O açúcar, ele também gera sensações de extrema excitação, porém, como é um alimento que rapidamente é absorvido, né? Logo, esse momento de excitação, devido ao pico de glicemia, ele rapidamente cai. Então, essa oscilação de glicemia, consequentemente com a oscilação de secreção de insulina, né? De aumenta a excitação, baixa a excitação de forma seguida, né? Por conta do consumo de alimentos ricos em açúcares simples, ele está relacionado à alteração de humor. E a alteração de humor está relacionada também a comportamentos ansiosos em relação à alimentação. A pessoa que desenvolve o transtorno do comer compulsivo pode associar que os momentos de alegria estão relacionados a alimentos tal qual eu disse, né? O alimento rico em açúcar, os doces, as guloseimas, bolos, biscoitos, etc. Então, a dica que a gente dá
para pessoas que nos procuram e que têm, né, algum tipo que podem ter aí gatilho, desencadear o transtorno ou o comportamento de crise de ansiedade, é a ingestão do carboidrato complexo, né? Dos carboidratos ricos em fibra, dos carboidratos ricos em amido, porque esses estão relacionados à maior saciedade, consequentemente, a uma secreção mais controlada de insulina, não está envolvendo aí pico de glicemia, né? E aí, obviamente, consequentemente, no controle do humor e no controle da ansiedade. E aí já vou deixar um parêntese aqui, que geralmente pessoas que têm uma dieta pobre em carboidrato, né, que a gente fala as dietas restritas, de baixo teor, estão mais... podem estar mais próximos, mais engatilhados a desenvolverem transtorno, compulsões alimentares, né? Momentos de compulsões alimentares pela falta do carboidrato. Então, a dica aí é, de fato, ter a ingestão de carboidratos complexos, né? Carboidratos integrais, justamente até para evitar episódios de compulsão também, além do controle de ansiedade. Sobre a questão do jejum prolongado, é muito parecido com, muito em contrapartida em relação aos picos de glicose, né? O jejum prolongado, ele leva uma diminuição de glicose no sangue, consequentemente, a hipoglicemia gera o aumento da adrenalina. A adrenalina é um hormônio de excitação, que também pode estar associado ao desenvolvimento, né, a um desencadeamento de crise de ansiedade. Então, a dica que a gente faz, que a gente dá para essas pessoas, primeiro, né, não fazer intervalos muito longos, não fazer jejuns longos, né, não pular refeições, seguir bonitinho, fazer, eu nem digo que a gente estabeleça horários, né, mas seguir o plano alimentar, as orientações nutricionais, de educação alimentar nutricional da equipe, né, do nutricionista, da equipe multi, e, obviamente, evitar intervalos muito longos. Então, sabendo que vai ter um dia mais puxado, que vai ter uma rotina mais difícil de trabalho, de vida, tentar levar os lanches, fazer lanches mais curtinhos, mas não pular a refeição e não ficar muitas horas em jejum. Aí aqui, para dar uma organizada final, para a gente chegar para o encaminhamento final. Oi? Nath, vou aproveitar para perguntar sobre o cacau, chocolate. Sim. Naquela parte mais do carboidrato, a gente entende, né, a própria concentração do açúcar, mas e quando o paciente fala assim, eu preciso do chocolate, o chocolate, ele me acalma. Uhum. O que está atrelado ali no cacau mesmo, né? No componente cacau, para você falar assim, então mesmo se for um amargo, se for um com baixa concentração de açúcar, que não seria, no caso, o açúcar, né, que a gente sabe que dá essa sensação. O que ele tem? Tem algum estudo, alguma coisa que mostra em relação a isso? O próprio cacau, ele tem esse fator de controle, né, de liberação da serotonina, né? Ele está relacionado com isso, né? A ingestão do cacau não do chocolate, mas do cacau, né? É porque o chocolate, ele tem mais açúcar na composição do que o cacau. Mas o próprio cacau 70%, 80%, 90%, 60%, chocolate meio amargo, todos eles têm uma quantidade de cacau ali, mesmo significativo ou não, e o cacau tem essa relação com a liberação da serotonina, que é o hormônio da satisfação e do prazer. Então, por isso que está relacionado. Quando a pessoa chega a falar que ela não vive sem o chocolate, pode ser que esteja relacionado ao açúcar contido nesse chocolate, pelo açúcar estar relacionado ao desenvolvimento calma, eu esqueci a palavra agora, ao comportamento ao vício, né? O vício alimentar, o açúcar tem isso, né? Como o café tem também, a cafeína tem também. Não é o chocolate, é o açúcar do chocolate. A sensação de prazer ao comer o chocolate, ela vem com o cacau 70%. O problema do chocolate rico em açúcar é justamente a compulsão que pode estar atrelada ao açúcar, né?
ao comer compulsivo, que está relacionado aos alimentos ricos em carboidratos simples. E aí a pessoa não come um tabletezinho de 30 gramas, né, Gabi? Ela vai comer uma barra inteira, uma caixa. E é por isso que quando a pessoa chega com esse tipo de relato, a gente não tira o chocolate, a gente vai tentando, dentro do acompanhamento nutricional, transformar esse consumo, né, em um chocolate melhor. Porque, de fato, ele está envolvido com a secreção, né? O cacau está envolvido com a secreção da serotonina. Mas aí a gente tenta transformar esse chocolate ao leite num cacau 70, 80, quem sabe a gente chega no 90, né? Porque o 90 não é para todo mundo, né? Mas a gente consegue fazer isso com acompanhamento, educação, né, gente? É muito importante que vocês saibam que isso não é de um dia para o outro, né? A gente precisa e gera até mais ansiedade, né? Assim, exato. Se você ficou uma vida com práticas equivocadas ou que não te dá tanto benefício para a saúde, não vai ser tipo de um dia para o outro, uma semana que você vai ficar o famoso fitness. Né? Não é assim, não funciona assim, né? Nath, aí eu vou aproveitar até para perguntar, assim, resumidamente, porque a gente sabe, né, que são várias coisas que a gente tem que considerar numa prática clínica, mas como que você faz a prática nutricional quando você recebe esses pacientes, né, com ansiedade, depressão? E depois da pandemia, assim, você observou que tem mais pacientes que têm apresentado esse quadro? Teve alguma relação? Sim. Prática clínica, né? Muito bom você ter tocado nesse assunto, né, Gabi? Até dentro de sala de aula, mesmo na clínica escola, né? A gente tem recebido muitos pacientes que relatam episódios de ansiedade, não com diagnóstico fechado, até porque a gente não consegue diagnosticar transtornos alimentares, mas com o emotional eating sempre muito envolvido, e que com a situação de pandemia, e aí a pandemia pega diferentemente nas pessoas, né? Por falta de acesso financeiro, ou porque porque teve que parar de estudar, ou porque teve que ficar em casa com a família o tempo inteiro, cada um por conta da situação que a pandemia nos envolveu enquanto sociedade, mas na individualidade, cada um desenvolveu ali algum comportamento ansioso, né? E sempre dentro de um consultório de nutricionista, sempre algo relacionado ao comportamento alimentar também. E o que eu te digo prática clínica é a gente ter escutativa muito, muito desenvolvida, o que não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente pega o paciente dentro do consultório e a gente quer resolver o problema dele, a gente precisa resolver o problema dele, né? E nem sempre é uma coisa que a gente consegue resolver sozinho. Então, além da escutativa, a equipe multidisciplinar é muito importante. Então, já era importante antes da pandemia, né? Nutrição comportamental já é algo que a gente viu que é algo necessário e essencial para a prática clínica da gente, seja na atenção primária, terciária, em qualquer área que a gente estiver atuando. Mas a parceria com os profissionais, de fato, envolvidos no controle do tratamento de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, os próprios educadores físicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, assistentes sociais. Então, quando a gente está tratando situações que envolvem situações comunitárias, porque né, a gente está falando de coisas que afligem o indivíduo, mas que tá de uma forma comunitária, né? Tá social a situação. Então, eu acredito que seja esses 3 pontos: a gente ter paciência escutativa, atuar com uma equipe multidisciplinar, e o último ponto é a educação alimentar e nutricional, sabe? A gente tem a nossa prática clínica com um olhar muito educador para com o paciente, para ele entender que a gente precisa ensinar, educar e corrigir devagar. Não tem como a gente modificar um comportamento alimentar que pode ter
piorado, né, se desenvolvido de forma mais agressiva por um contexto social que todo mundo foi afetado de um dia para o outro. A gente tem que entender que o paciente tem seu tempo também, mas a parceria com os outros profissionais, uma equipe multi, é de muita ajuda. Fundamental. É fundamental. É fundamental. Tem que ter aquela árvore, né? Não adianta você consertar de um lado, sendo que tudo está começando na mente, então é o psicólogo que trata, é o psiquiatra que pode, né, precisar de uma ajuda medicamentosa, então Exato, né? Não renegar a situação a gente não pode diagnosticar nenhum transtorno. A gente entende os gatilhos, entende situações na anamnese que a gente pode, né? A gente não fecha diagnóstico, mas a gente entende pela prática clínica que aquela pessoa pode estar desenvolvendo algum tipo de transtorno alimentar, ou, né, um comportamento ansioso, um emotional eating, a gente sabe disso. Dentro da prática, a gente consegue identificar esses pontos, né, na construção da anamnese. Mas é importante a gente ter alguém do nosso lado para nos ajudar, principalmente quando já tem o diagnóstico fechado, né? Porque muitas das vezes precisa de tratamento medicamentoso, e a gente tem que entender que essas práticas que eu estou falando aqui são práticas muito eficientes, mas nem sempre é só isso. A gente, às vezes, tem que entender que precisa do acompanhamento psicológico e psiquiátrico também, né? Natália, com certeza. Para não fugir muito do assunto, essa ideia do jejum prolongado, a gente vê hoje em dia a moda, está na moda falar sobre o jejum intermitente. Muita gente fala sobre fazer isso, gente que nem é formada em nutrição, que eu acho assim, você tem que ter muito cuidado com o que você fala na internet, com as pessoas, para quem você está passando informação, porque você tem que saber a informação que você está passando para frente. Então, essa ideia do jejum intermitente sobre fico tantas horas sem comer, isso faz mal, isso faz alguma diferença? E tem alguma relação entre o jejum intermitente e esse aumento da ansiedade, alguma coisa do gênero? Tem algum dado ou não tem como dizer sobre isso? Ana, com certeza, temos sim. Na verdade, é exatamente o foco de eu ter colocado o jejum aqui. Porque é algo, quando a gente fala de dietas da moda, né, de práticas nutricionais que estão na moda, o jejum é um. E a grande maioria das pessoas que faz a prática do jejum não tem acompanhamento médico, muito menos um acompanhamento do nutricionista, né? Por isso que eu foquei tanto na obesidade, na questão da ingestão alimentar descontrolada, sem levar em consideração o aspecto nutricional, está relacionado com comportamentos ansiosos, e aí, para tentar controlar isso, porque o foco nem é controlar a ansiedade que a pessoa desenvolve, o foco é controlar o excesso de peso, é tentar chegar dentro de um padrão estético, ou seja, ela vai pelos motivos errados fazer esse jejum, né? O jejum, ele é uma prática clínica que a gente pode e temos resultados significativos com a prática dele dentro do consultório, mas nunca ele será indicado para uma pessoa que tem transtorno de comportamento de ansiedade relacionada à alimentação ou transtornos alimentares, né? A gente tem que entender que não é para todo mundo. E a gente tem uma anamnese toda para entender se o jejum vai ser adequado ou não. Uma pessoa que está desenvolvendo um transtorno alimentar ou está no tratamento de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, o jejum não é indicado justamente pela questão da hipoglicemia, que eu citei aqui no slide, e o que essa hipoglicemia faz com o movimento do humor, né? A hipoglicemia altera muito o nosso comportamento de humor, e a prática do jejum também pode estar relacionada a dietas restritas e controladas de carboidrato, que estão relacionadas a momentos compulsivos. Então, nunca que vai ser indicado para uma pessoa que está em tratamento. Pode ser que no futuro, quando tiver com essa ansiedade mais controlada, quando já tiver num momento de terapia mais avançado, com a prática de atividade física, o jejum seja indicado, mas nunca no momento de crise. Nunca no momento de crise. Entendi. Tá, obrigada. De nada, querida. Peraí. Gente, eu saí da minha tela para ver vocês. E aí, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Eu interrompi o compartilhamento, né?
Só um minutinho. Agora você interrompeu. Não, Deixa não tem eu problema, né? abrir de novo. Abriu, né? Isso. Pronto, tá ótimo. Tá, e aí aqui só alguns, eu coloquei aqui, na verdade, 4 alimentos que podem controlar um pouquinho essa ansiedade, né? Que sempre estarão aí na nossa prescrição, focado em 3 pontos principais, que seriam esses 2 nutrientes importantes aí, que é o magnésio e o zinco, e a ingestão de probióticos, né? Então, em relação ao magnésio, zinco, probiótico, tudo isso está relacionado, principalmente o magnésio e o zinco, né? São micronutrientes que controlam as sensações de ansiedade, né? Então, conseguem estabilizar o humor, conseguem estabilizar os receptores de dopamina, de adrenalina. Então, ingestão de espinafre, hortaliças de uma forma geral, vegetais folhosos verde escuro, nozes, né? Dentro de uma recomendação de controle, uma prescrição dietoterápica adequada, né? Também considerando, porque toda hortaliça, as hortaliças de uma forma geral são ricas, né? Possuem magnésio, então a gente não precisa colocar alimentos que a pessoa não tolera, mas é importante saber quais são aqueles que são mais ricos. E nozes e espinafre aí ganha, né? São bem ricos nesse micronutriente que está aí envolvido no controle. O zinco, né? Onde a gente pode encontrar ostras, na própria gema de ovo, na castanha de caju, no gergelim, né? O gergelim é de mais difícil acesso, mais difícil ingestão, aqui no Brasil principalmente, mas no próprio ovo, na castanha de caju, né? A gente consegue ter uma ingestão adequada. Os probióticos, pelo fato dele estar envolvido aí na modulação intestinal, e o intestino está relacionado com a potencialização de absorção dos micronutrientes citados anteriormente, e também no controle de humor, no controle de secreção de serotonina. Hoje a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro justamente por causa disso, né? Ele tem mais receptor de serotonina, o nosso tecido que mais que tem receptor de serotonina, então a gente precisa modular esse intestino para que a gente tenha uma facilidade, potencialize a percepção e a absorção né, a secreção desse nutriente, desse hormônio. Então, alimentos aí que estão envolvidos, né, picles, alguns alimentos fermentados que a gente não tem tanto costume, mas o chucrute, né, os iogurtes, que são tão comuns aqui no Brasil, a gente tem, né, muito costume. Hoje tem os iogurtes que são enriquecidos, né, de pró e pré-bióticos, e como pré-biótico aí, né, natural, que a gente consegue adquirir de forma, nem comprar, né, mas alguém que tem, que faz o cuidado e que a gente pode cuidar em casa, aprender e manter em casa, que é a kombucha e o kefir, que está também relacionado aí na modulação desse intestino, né? Então, gente, só para finalizar aqui, a gente até falou disso anteriormente, mas o tratamento da ansiedade, depressão e dos transtornos alimentares tem que passar pela equipe multi. É necessário um acompanhamento individualizado e contínuo do paciente, né? A dieta é parte fundamental desse tratamento, mas não resolve o problema sozinha, justamente porque a gente precisa dos outros profissionais envolvidos que vão estar trabalhando associados no tratamento desse paciente para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. É isso, eu fiz uma apresentaçãozinha rápida. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Gabi Praticamente e Ana. todas. Sim, foi ótimo. Nath, eu deixei uma especial para o final, assim, até para a gente fechar com chave de ouro, perguntando assim, na sua experiência, você acredita o que você recebe no consultório é de conhecimento geral a importância da alimentação para a saúde mental? É de conhecimento geral o tanto que ela impacta né, no seu psicológico, que precisa ter essa interação dos dois meios, entendeu? Que a gente sempre fala, né, que alimento não é medicamento, ele não supre, a gente não está aqui por isso, não é esse o viés.
que a gente quer, mas que, tipo assim, ele tá ali para complementar, como a atividade física tá também. Faz parte do tratamento também, entendeu? E não só o medicamento ou A terapia. Ou a terapia, exatamente. Muito raro chegar um paciente no consultório que sabe que o controle da alimentação ajuda no tratamento. Muito pelo contrário, eles chegam achando que o problema é por causa dos alimentos. Isso ele sabe que por conta das crises, por conta da sensação de perigo, a alimentação, o comportamento alimentar descontrolado, ele desenvolve-se por causa da ansiedade. Mas ele não entende o que dentro desses alimentos, como eu disse, né, a questão do jejum, da baixa hidratação, o consumo de açúcares simples, pode estar envolvido com possíveis crises, né? Isso ele não sabe, muito menos quais alimentos que podem controlar esses sintomas, essas sensações ansiosas, esses gatilhos, né? Então, quando ele chega no consultório e a gente também tem um viés, como a atividade física também, as pessoas não relacionam a atividade física com o controle, né, principalmente da liberação de serotonina e a modulação da secreção de adrenalina e dos hormônios que estão relacionados à excitação. Não sabem, Gabi? Não sabem mesmo. Alguns já chegam, alguns chegam com algum conhecimento ou outro de que precisa modular o intestino, mas não sabe por quê. Sabe? Por que eu preciso tomar probiótico? Por que eu preciso que meu intestino funcione bem? Eu sei que precisa, mas não sei por quê, né? Mas e nunca que isso tem relação com o controle da ansiedade, depressão e comportamentos ansiosos. É algo que a gente, de fato, tem que educar e ensinar dentro de consultório. E disseminar a informação, né, Nath? E é por isso que é importante lives como essas, né? Porque pessoas que às vezes nem procuram terapia vão entender no dia a dia qual prática, qual atitude que toma, que pode estar desenvolvendo esse comportamento, né? Essa sensação. E o que pode fazer para melhorar, né? Isso. Não, pois é. Com certeza, a gente tem que cada vez mais disseminar essa informação, né, Nath? Eu tô querendo, gente, não sei se alguém, o pessoal que está assistindo, se eles têm alguma pergunta, se eles têm alguma dúvida, porque para mim não está aparecendo o chat aqui, eu não sei nem se tem. Você está vendo, Gabi? Acabei desligando aqui, tô falando. Oi? Você está vendo aparecer o chat pela tela? Eu também não estou vendo o chat, então não sei se alguém mandou. Acho que não aparece porque ninguém mandou, né? Nenhuma. Assim, não tem como, não estou achando como mandar, porque alguns dos alunos da Renata estão aqui hoje e eu teria que enviar para eles o artigo, né, que a gente trabalhou no mês de setembro, mas eu vou conversar com a Renata e ela encaminha para vocês, beleza? Aí eu vou conversar com a Renata e ela vai encaminhar o artigo que a gente trabalhou. Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida e quiser abrir o microfone, que pelo que parece, não temos chat. Isso, fiquem à vontade. Escrever também, se tiver como, né? Se isso foi melhor. Natália, você tem algum site, algum Instagram, alguma coisa que você gostaria de divulgar? Eu tenho meu Instagram. Eu posso até escrever no chat aqui para vocês. É @NataliaSoaresNutri, Natália sem H. Inclusive, voltei meu Instagram agora mais para a pegada mais profissional. Então, podem me procurar, podem seguir lá, podem trocar ideia comigo, estou disponível. Sou bem virtual, né, Gabi? Ótimo, com certeza. Não, e a gente tem que aderir a essa tecnologia, né? Até para disseminar informação e conscientizar. De qualidade, né? Isso, porque hoje é tanta coisa que é ruim, né, gente? Má informação é o que mais tem, né, Nath? A Marina levantou a mão. Foi, pode falar. Vai lá, Marina. Boa tarde, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir?
Então, Sim. sim. Obrigada pela palestra, Natália. Legal. Eu tenho uma dúvida com relação às pessoas que, em crises ansiosas, elas param de comer. Porque foi bem ressaltado, né, das pessoas que substituem a alimentação, então comem mais açúcares, mas e no caso das pessoas que simplesmente param de comer? Aí pode desencadear vários problemas gastros também, né, Nath? E nutricionais, né? Pode estar Isso. relacionada a desenvolvimento de carências nutricionais, sarcopenia, baixo peso, desnutrição, né? Numa situação mais grave. Então, do mesmo jeito que a gente trata um paciente com compulsões alimentares, o transtorno do comer compulsivo, o emotional eating, é a questão das pessoas que têm a anorexia por conta da situação de crise ansiosa, né? É a mesma abordagem, gente, é o ouvir, a escutativa, a equipe multidisciplinar, porque a gente precisa educar esse paciente, tentar mostrar para este paciente o que está desencadeando isso. É um tratamento prolongado, né? Fazer com que nos momentos em que ele esteja com... de fato, né, tentar controlar todos aqueles outros pontos que eu falei, uma hidratação controlada, né? Tentar evitar a ingestão de carboidrato simples, e nos momentos que ele não esteja em crise, fazer a alimentação de forma adequada, né? Porque no momento da crise, realmente, isso nos dois polos, nos dois extremos. Tanto a pessoa que tem o transtorno e come de forma descontrolada, quanto a pessoa que tem a situação de anorexia, naquele momento, são práticas psicológicas, né? Prática de respiração, tentar tirar o foco daquele momento da crise, do perigo, né? E que não seja o momento da fuga ou que não seja o comer compulsivo e nem a anorexia. Então, é por isso que a gente precisa da ajuda dos outros profissionais. Porque no momento da crise, são essas alternativas que vão controlar, né, essa situação. E é um tratamento longo. Marina, né? Marina. É um tratamento longo. Então, a gente precisa, de fato, tentar diminuir essas ocasiões de crise junto com a equipe multi e nos momentos de consciência, que são momentos maiores do que os momentos de crise, controlar a alimentação, controlar o que ele está ingerindo, a hidratação, tentar evitar os carboidratos simples. Deu uma travada? Oi, vocês estão me ouvindo? Voltou. Foi só um pico. Tentar controlar os carboidratos simples, né? E nos momentos em que ele tiver pleno e com consciência, fazer o controle da dieta, da atividade física, da terapia e de medicamento, caso necessário. Não muda muito, né? Não muda muito. Com certeza. Muda talvez a nossa prática, né? O que a gente vai prescrever, quantidade calórica, quais alimentos a gente vai colocar ali, mas a prática comportamental, da nutrição comportamental, educação nutricional dentro do consultório, a escutativa, isso não muda independente da situação, né? Com certeza. Espero ter respondido, Marina. Toda sim, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Não apareceu aqui não, acho que é só isso. Então, gente, eu acho que é isso por hoje. Quanto ao artigo, eu acho a Renata já vai enviar para vocês. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, obrigada principalmente a Natália por ter participado com a gente, respondido algumas dúvidas que a gente teve. E eu convido vocês, quem não conhece do projeto ainda, entra lá no Instagram, Projeto English Food, é um jeito bem legal de praticar o inglês, algo que a gente vai precisar por muito tempo, algo muito importante para a carreira da gente. E quem sabe vocês não se tornam participantes do projeto também. Mesmo. Nath, eu quero te agradecer de novo por estar aqui com a gente e dizer que se você precisar de uma palestra também, qualquer coisa, conte conosco.
tá bom? Ah, digo mesmo, estou muito agradecida, muito feliz, estou muito orgulhosa de você, você sabe disso. Muito prazer, Ana. Gostei muito dessa iniciativa de vocês fazerem live. Eu acho que a gente tem que invadir as tecnologias com informação de qualidade científica, com prática clínica de quem de fato importa, que somos nós, os profissionais de saúde, né? E é isso. Precisando, pode chamar, estou disponível. Vocês agora têm meu Instagram. Fico lá à disposição de qualquer aluno, qualquer participante do projeto que queira trocar uma ideia e conversar, tá? Ótimo, ótimo. Beijo, gente. Então é isso, gente. Até Tchauzinho. mais. Boa Obrigada. tarde, gente. Até Obrigada. mais.